O mistério da pintura amaldiçoada. As obras de arte sempre carregaram mistérios. Algumas encantam, outras emocionam, mas há aquelas que aterrorizam. Nos anos 1980, uma série de quadros invadiu a Europa. Retratos de crianças chorando, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Milhares foram vendidos em feiras, mercados e lojas populares. Eram baratos, bonitos, decorativos, mas logo, um detalhe macabro começou a chamar a atenção. Casas que possuíam a pintura pegavam fogo. E, em todos os casos, havia algo perturbador. Tudo era destruído. Móveis, paredes, fotografias, roupas. Mas o quadro permanecia intacto, sem um arranhão, sem fumaça, como se fosse imortal. O caso dos bombeiros em Yorkshire, um bombeiro relatou: já perdi a conta de quantos incêndios combati onde a mesma pintura aparecia. Sempre a mesma criança, chorando. E sempre intacta entre as cinzas. O fenômeno começou a ser chamado de "a maldição da criança chorando", os jornais explodiram. Manchetes sensacionalistas tomaram conta da Inglaterra. Quadro amaldiçoado sobrevive a mais um incêndio, famílias em pânico queimam pinturas em praça pública. Mas mesmo queimando, algo ainda pior acontecia. Muitos que destruíam a obra diziam ouvir batidas nas paredes à noite. Outros ouviam o choro de uma criança em seus corredores escuros. A origem sombria: quem pintou esses quadros? O nome mais associado é Giovanni Bragolin, também conhecido como Bruno Amadio, um artista enigmático que viveu no pós-guerra. Pouco se sabe de sua vida, mas há uma história que arrepia até hoje. Dizem que Bragolin retratava órfãos da guerra, crianças que perderam os pais em bombardeios, condenadas à fome e à solidão. Mas uma em especial chamou atenção. Uma criança de olhar profundo. Alguns dizem que era um órfão espanhol, apelidado de Diablo. O menino teria sido acusado de provocar incêndios onde passava. Bragolin o pintou chorando, e a maldição teria começado. Lendas dizem que a criança morreu em circunstâncias misteriosas. Outros acreditam que o artista teria feito um pacto sombrio, aprisionando o espírito do menino em suas telas. Coincidência ou maldição? Investigadores tentaram explicar o mistério. Alguns afirmaram que os quadros eram impressos em um tipo de papel tratado com retardante de fogo. Por isso, sobreviviam às chamas. Mas isso não explicava o número absurdo de incêndios relacionados a eles, nem os relatos de sons e visões. Em um caso registrado, uma família jura ter visto lágrimas novas escorrendo no rosto da pintura. Minutos antes da casa incendiar, outros relatam que ao olhar fixamente nos olhos da criança, sentiam vertigem, tontura e até vozes sussurrando seus nomes. O silêncio das autoridades, a histeria cresceu tanto que autoridades britânicas chegaram a recomendar que as pessoas se livrassem dos quadros. Em algumas cidades, fogueiras públicas foram organizadas. Famílias inteiras levavam os quadros e os queimavam, na esperança de quebrar a maldição. Mas mesmo após o fogo consumir a moldura, muitos juravam. Durante a noite, ouviam o choro ecoar, como se o espírito da criança ainda buscasse um lar. E o mais assustador é que alguns dos quadros simplesmente voltavam. Famílias que haviam queimado a pintura relataram encontrá-la novamente em suas paredes, dias depois, intacta, intocada, como se nunca tivesse sido retirada de lá. Hoje, décadas se passaram, mas a maldição não morreu. Alguns colecionadores obscuros ainda procuram pelas versões originais das crianças chorando. E há relatos de que, em casas que guardam esses quadros, coisas estranhas continuam a acontecer. Objetos se movem sozinhos. Crianças da família dizem ver um menino nos corredores. E claro, incêndios sem causa aparente. Alguns dizem que destruir o quadro só alimenta a maldição. Outros acreditam que é preciso restaurar a paz da criança pintada, encontrar seu túmulo, sua história, e libertar sua alma aprisionada. Mas até hoje, ninguém conseguiu. Encerramento cinematográfico: som de choro infantil. Distante. Eco metálico. A arte é feita para emocionar. Mas e quando a emoção é medo? Quando a tela não apenas reflete dor, mas a espalha? Talvez algumas pinturas não sejam apenas tinta e papel. Talvez sejam portais. E às vezes, o que atravessa esses portais não deveria estar entre nós. E às vezes, o que atravessa esses portais não deveria estar entre nós.